pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu estou aqui para dar aula para o oitavo ano e nessa aula na qual a gente vai falar sobre a influência do iluminismo na América Portuguesa. E antes de começarmos a nossa aula, não podemos esquecer de que logo logo espero que vamos estar juntos. Esperar logo passar essa pandemia, porque eu não vou mentir para vocês não, estou vivendo de saudade de vocês e quero estar logo com vocês aí em sala de aula. Eu já estou cansado de ficar em casa, tá? Mas enquanto a gente não volta à aula presencial, a gente vai dando aula aqui pela aula e vídeo, tá? Como eu falei anteriormente, nosso assunto de hoje vai ser a influência do iluminismo aqui na América Portuguesa. Vai influenciar como? Então, como eu estava dizendo, vai ser muitos fazendeiros e garimpeiros que vão se enriquecer com o ouro que vai descobrir ali na região de Minas Gerais. E esse pessoal com dinheiro, eles vão mandar seus filhos para serem educados lá na Europa. E lá, esses garotos, essas pessoas, vão entrar em contato com as ideias iluministas. E nessas ideias iluministas vai influenciar, tá? E eles vão trazer essa influência aqui para o Brasil. Vão trazer aqui para o Brasil. E ainda mais que tinha acontecido a independência lá dos Estados Unidos, que vai reforçar essa influência. Ainda mais os acontecimentos da Europa, que vai desestabilizar as colônias de um modo geral, principalmente as portuguesas e a espanhola, tá? Aí falando aqui, antes da gente falar um pouco, vamos falar também um pouco de Marquês de Pombal, tá? Marquês de Pombal, ele era primeiro-ministro do rei Dom José I, e Marquês de Pombal ele vai administrar e tentar colocar, ele vai colocar algumas ideias iluministas, tanto é que vai ser chamado esse tipo de movimento de despotismo esclarecido. Eu já até falei sobre isso para vocês, que é o que? São alguns reis que vão adotar, sem perder o absolutismo, vão adotar algumas ideias absolutistas em seus reinos, tá? E já em Portugal vai ser Marquês de Pombal, ele não é rei, tá? Ele é primeiro-ministro do rei Dom José I, tá? Ele que vai impor algumas ideias iluministas. Por exemplo, ele vai acabar, vai separar o Estado da Igreja. Uma das coisas que ele vai fazer é expulsar os jesuítas aqui, tanto das colônias portuguesas quanto lá da metrópole portuguesa. Outra coisa também que ele vai fazer vai influenciar muito na cultura, na economia, na educação, tá? Tanto é que ele vai ser um dos que vão tirar a educação da mão da igreja, que era uma influência muito grande, tá? Outra coisa que Marquês de Pombal vai fazer, por exemplo, aprimorar o pacto colonial. Claro que eu falo aprimorar, mas no sentido para eles. Esse pacto colonial, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre mercantilismo, o pacto colonial quando se mantém um monopólio sobre a metrópole, sobre a colônia. Tá? Então a nossa metrópole na época era Portugal e a colônia aqui Brasil. Tá? Não esquecendo de que o Brasil era colônia de Portugal, então aqui era um pedaço de Portugal. Tem muitos que falam assim, os portugueses vieram para cá, roubaram todas as nossas riquezas. Não vou falar quem não explorou, que não levou as riquezas aqui da colônia Brasil. Mas todos que viviam aqui eram portugueses. Eram portugueses nascidos na colônia Brasil. Tá? Não pode esquecer isso. Porque muita gente fala, português é ladrão. Não, não é que ele era o ladrão. Ele realmente, se fosse a gente botar aí, estava roubando na realidade dos habitantes, que naquele momento eram os índios.
mas da colônia em si, eles estavam explorando realmente essa colônia, esses colonos, mas não esquecendo que esses colonos eram portugueses nascidos na colônia Brasil. Não tinha essa coisa de, eu sou brasileiro, tá? Não existia ainda aí nesse momento, tá? Então, o Marquês de Pombal, ele vai adotar, como eu estava falando aí, tanto é que esse movimento, já falei, que vai ser conhecido como despotismo esclarecido, tá? Deixa eu ver outras coisas que Marquês de Pombal vai fazer. A derrama. A derrama, por exemplo, era a cobrança de impostos atrasados desses colonos que viviam aqui no Brasil. Então, se caso eles não pagassem os impostos atrasados, o Marquês de Pombal ia dar a ordem de tomar tudo de valor que essa pessoa tinha até alcançar ali o valor da sua dívida, tá? Então, eu falei para vocês como essas pessoas que foram estudar lá na Europa vieram influenciados pelas ideias iluministas, mas a independência dos Estados Unidos. Então, virou um barril de pólvora para estourar aqui na colônia. Por exemplo, vai ter duas, né, teve várias, mas duas revoltas que vão influenciar muito depois, vai ser o caminho para a independência do Brasil. O primeiro deles vai ser a Inconfidência Mineira, que vai acontecer nos anos de 1789. Tá? Vocês podem marcar essa data aí, que em 1789 estava começando a Revolução Francesa. Tá? Mas, no caso aqui dos Inconfidentes, eles na realidade, teve influência mais da independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido antes, tá? Que tinha acontecido antes a independência dos Estados Unidos. Essa conjuração, que vai ser assim chamada, conjuração mineira, a conjuração baiana, que a conjuração baiana vai ser a revolta dos alfaiates, tá? A Inconfidência Mineira, a maioria que eu falo não, são todos eles eram filhos de fazendeiros ou de garimpeiros, tá? Que foram estudar na Europa. O único que não tinha uma história familiar, mas financeiramente ele não era ruim, era no caso de Tiradentes, tá? Tiradentes colocam ele como líder dessa revolta, tá? Porque eles falavam que se caso no dia da derrama eles dariam esse golpe sobre a coroa portuguesa, colocando o Brasil independente de Portugal e botaria a cidade de Del Rey, que hoje é Ouro Preto, como capital do país agora, e nesse golpe, vamos botar assim, eu falo golpe, mas a tentativa de independência ela não vai dar certo porque vai ter um traidor, tá? Que vai denunciar os inconfidentes e eles vão ser presos. E ele sendo preso, tanto é que o único que vai ser enforcado e seu corpo vai ser esquartejado vai ser Tiradentes. Como eu falei, claro, eles não queriam, o governo também não era tão burro assim. Ele mandou prender os inconfidentes, uns foram até mandados para colônias na África, tá? Mas não mataram os caras. Mas Tiradentes não tinha uma influência tão grande quanto os filhos desses fazendeiros. Por quê? Por exemplo, se eu mando matar todo mundo, o que ia acontecer? Poderia haver uma revolta, certo? Desses pais que iam influenciar e de repente fazer uma frente à coroa portuguesa. Então eles prenderam os inconfidentes e botaram lá como bode expiatório Tiradentes. Tiradentes ele foi enforcado em 1798, tá? Aqui no Rio de Janeiro ele foi julgado, que aqui era já a capital da colônia. Não esquecendo que eu esqueci de colocar aí, uma das coisas que o Marquês de Pombal foi fazer foi isso. Ele transferiu a capital, que era em Salvador, agora para o Rio de Janeiro. Então ele foi julgado aqui no Rio de Janeiro e foi enforcado. Alguns dizem que a Praça Tiradentes, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem esse nome, porque diz que ele foi o local onde Tiradentes foi enforcado.
seu corpo foi esquartejado e espalhado daqui do Rio de Janeiro até a cidade de Del Rey, que eu falei que é a atual Ouro Preto, tá? E a sua cabeça foi colocado bem na praça principal, tá? Para dar como exemplo para isso não acontecer mais. Outra conjuração que vai acontecer, como eu falei, é a revolta dos alfaiates, que aí vai ser o contrário, tá? Não vai ter, vai ter uma participação maior popular, tá? De escravos, de soldados, pessoas até interligadas à igreja e alguns comerciantes, tá? Alfaiates, por isso que tem o nome dessa revolta, a revolta dos alfaiates, vai se organizar para tentar. Isso já vai ser nos anos de 1798, tá? E nos anos de 1798 eles vão tentar dar esse golpe em cima da coroa para botar o Brasil independente de Portugal. Só que a diferença da Inconfidência Mineira, como vocês viram, a Inconfidência Mineira tinha uma participação da elite. Já na Conjuração Mineira, né, tinha uma participação de elite. Já na Conjuração Baiana tem uma participação mais popular. Outra diferença também que vai fazer é que na Conjuração Mineira eles não queriam a libertação dos escravos. Já na Conjuração Baiana eles queriam libertar os escravos. Quer dizer, apesar das ideias de independência, mas as suas lideranças eram diferentes e algumas ideias também diferentes, tá? Tanto é que vocês veem aí que quando a gente fala de república, a gente fala muito de Tiradentes. Tanto é que dia 21 de abril, data de enforcamento de Tiradentes, é feriado. Porque a república vai pegar essa história da Inconfidência Mineira para ser uma nova história de luta contra a independência, tá? Mas eu acho que a Conjuração Baiana também deveria ser mais colocada também, porque ainda mais que teve uma participação popular e outra coisa, eles queriam a libertação dos escravos, diferente da Conjuração Baiana, ou Mineira. Já tem a Inconfidência, a Conjuração aqui do Rio de Janeiro, Carioca. Só que essa conjuração foi diferente, totalmente diferente desses dois aí, tá? Era pessoas que se reuniam, tá, para discutir sobre os acontecimentos da colônia e as ideias iluministas. Só que o governo começou a desconfiar e mandou prender essas pessoas que se reuniam. E eles, durante 2 anos, foram julgados e, sem prova, para falar que eles queriam dar um golpe, eles foram libertos. Mas por que eles foram libertos? Porque eles realmente não queriam tomar o poder, apenas estavam trocando ideias e ver se essas ideias pudessem ser colocadas aqui na colônia Brasil, mas não tinha nenhum planejamento de tomar o governo ou derrubar o governo e se tornar independente de Portugal. Tá? Isso aí que a gente acabou de falar foi sobre as influências do iluminismo aqui na colônia Brasil, tá? Não esquecendo, daqui a pouco nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 308, 309, 310, tá? Essas são as... Mas eu queria que vocês fizessem só as questões múltipla escolha. As discursivas vai ficar como trabalho de casa para a próxima aula que a gente for corrigir os exercícios, tá? Então, pessoal, bom exercício aí, não deixe de fazer que daqui a pouco eu vou corrigir. Um abraço.